Paz de Deus a todos. Vamos continuar nesse trabalho aqui de informação, né? E que cada um faça seu próprio juízo de valor aí, se é justo ou não, tá? A gente só vai passar a informação aqui. A gente vai aqui no site da CCB, né, oficial. Temos o site oficial agora. Vamos lá, CCB institucional. Estatuto. Aí nós vamos lá, analisamos o preâmbulo, alguns artigos, né? Nós paramos no artigo 6º, onde nós analisamos algumas questões. E nós vamos para o artigo 7º agora, né? O artigo 7º ele vai tratar sobre disposições gerais, vai tratar sobre a receita, né? Aí tem uma questão aqui sobre certo e errado, enfim, cada um é maduro o suficiente para decidir se é justo ou não. Esse artigo específico ele vai trabalhar sobre receitas, tá? Ele vai trabalhar sobre dinheiro, sobre coisas materiais, tá bom? O artigo 7º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele trabalha com coisas materiais, tá? Com dinheiro. Dinheiro são coisas materiais. Não tem nada de espiritual no dinheiro. Pelo menos eu creio que não tenha. Dinheiro é uma coisa física que você utiliza na sua vida pessoal e a igreja também precisa utilizar, porque sem dinheiro você não faz nada. Então vamos lá. Artigo 7º. A receita da congregação cristã no Brasil é auferida por coletas e ofertas voluntárias e anônimas, cujos valores devem ser aplicados integralmente em seus objetivos, observando-se fielmente suas finalidades, na administração local ou em outra, a juízo da reunião ministerial prevista no artigo 32 do Estatuto. Em casos de calamidades, o Ministério dos Diáconos está autorizado a transferências apresentando o relatório na reunião subsequente. Então aqui você analisa que as receitas é o dinheiro, certo? É o dinheiro da Irmandade, em geral, Irmandade em geral, né? Seja ela componente do Ministério ou não, certo? E essas coletas são voluntárias e anônimas, certo? Realmente ninguém te obriga a dar uma coleta, ninguém vai chegar em você e falar que você tem obrigação em fazer, você faz com o seu desejo, dentro das suas condições e ninguém precisa ficar sabendo, entendeu? Até aí é tranquilo, cada um faz o que acredita ser melhor. Nós temos uma questão aqui dentro desse artigo 7º, que ele fala que os valores eles devem ser aplicados integralmente. Então, se entra um valor para a obra da piedade, por exemplo, entrou 50 mil para a obra da piedade, ele tem que ser realocado à obra da piedade. Ele não pode ser transferido para viagens. Ele tem que ser colocado integralmente naquele objetivo. E realmente isso é passado na igreja, que vai colocar naquele objetivo e não pode haver mudanças, certo? Tá ótimo. As administrações, né? Elas vão analisar e vão administrar esse dinheiro e ao juízo ministerial. O ministério vai se organizar e vai fazer uma reunião sobre isso. Se tiver alguma calamidade, normalmente tem uma calamidade pública, estoura-se uma barragem em algum lugar, ou tem uma enchente, sempre que esses problemas, seja eles estruturais ou não em uma cidade, os diáconos podem, estão autorizados a fazer transferências bancárias, enfim, a igreja tem contas, né, bancárias para administrar a parte financeira da igreja, e eles podem fazer transferências para atender essa irmandade, fazer esse atendimento e na próxima reunião eles vão apresentar os relatórios do que foi gasto, o que não foi, né, o quanto sobrou, para quem foi. Tem toda aquela parte controlada quando você vai fazer o atendimento, certo? Agora a gente vai analisar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele é bem interessante. Vamos lá. Ao final de cada exercício, os saldos a serem transferidos para o exercício seguinte, integrando o patrimônio social, por deliberação conjunta do Conselhos de Anciães, Diáconos e Administração, poderão ter sua finalidade adequada a outras necessidades. Vamos lá, deixa eu ver o tempo aqui, dá para falar mais um pouquinho. Esse parágrafo 1º específico, ele fala que ao final de cada exercício. O que é um exercício? O exercício é um exercício contábil, de 12 meses, certo? Ele pode ser de janeiro a dezembro, ou enfim, de fevereiro a fevereiro. Eles têm que contar os 12 meses, porque aqui você trabalha com parte contábil, contabilidade. Então a parte contábil da igreja, ela é muito importante. E você tem esses exercícios. Então, o dinheiro que ele entra na igreja em janeiro de 2021, por exemplo, ou em janeiro de 2020, quando chegar em dezembro de 2020, então, no próximo ano, a igreja ela precisa elaborar o seu balanço
e fazer a saúde para saber como ela está. Seja a parte positiva ou a parte negativa, né? Ela tem que analisar o débito e o crédito para saber como ela está. E no final desse exercício, o saldo que sobrar, ele pode ser transferido, né, para outra finalidade. E qual é essa outra finalidade? Né? Os irmãos do Conselho de Anciães e Diáconos, junto com a administração, né, eles podem, em votação, enfim, trazer aquele saldo para outra necessidade. Por exemplo, em janeiro até dezembro de 2020, nós temos 1 milhão em coletas para a Obra da Piedade. Se em dia 31 de dezembro de 2020, ali naquele valor não foi utilizado 1 milhão todo no atendimento e sobrou 200 mil reais, hipoteticamente, no próximo exercício, que vai ser o exercício de 2021, o conjunto, que é o conselho de anciães, os diáconos, junto com a administração, eles podem tirar esse valor específico de 200 mil da obra da piedade e colocar em outro lugar, seja nas construções, certo? Seja para viagens, seja para o fundo de reserva, eles podem tirar esse valor e colocar nesses outros lugares. E não há nenhum problema nisso, porque tem previsão estatutária e tem previsão legal, eles podem fazer, certo? Então, no artigo fala que ela tem que ser integralmente, mas o integralmente é durante um exercício. Durante um ano você não pode alterar. Quando passou aquele exercício, aquele valor que sobrou o saldo, que vai para o próximo ano, ele pode ser colocado em qualquer lugar ou ele pode permanecer naquele lugar onde ele já está, onde já foi a origem, certo? Então é uma coisa diferente, é uma parte contábil que muda um pouco, pode trazer uma confusão assim no entendimento, mas até um ano, até o exercício, entende que o exercício é um ano. O dinheiro tem que ficar em tal lugar. Passou aquele ano, o dinheiro pode ser realocado ou não pode ser realocado. Aí vai depender do que o Ministério vai entender que é pertinente ou não. Aí vai depender do interesse ali, qual vai ser o interesse específico. Vamos lá. Passou uns 7 minutinhos, vamos analisar o 2 também, tá bom? O parágrafo segundo é um parágrafo um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Em decorrência da natureza de liberalidade, essas coletas e ofertas não geram em qualquer direito, em tempo algum, sob qualquer pretexto. Aqui já é um pouco mais complicado. Para ficar simples a compreensão, diz que todo o dinheiro que a Irmandade, essa é em geral, tá? Seja do ministério ou não, pode ser irmão de banco, enfim, todo o dinheiro que esse irmão dê na coleta, não vai gerar para ele nenhum direito. Então, se você deu o dinheiro na coleta, independente se você ficou 10, 15, 20, 30 anos dando dinheiro na coleta, aquele dinheiro que você deu, certo? Não gera para você nenhum direito específico sobre a instituição, certo? A CCB não tem nenhuma obrigação com a Irmandade, isso que eu falo aqui, parte administrativa, coisas materiais, tá? Não tem nenhuma obrigação de esclarecer a Irmandade sobre nada, sobre o dinheiro que ela dá. Fazem sim os balanços, enfim, né? Apresenta um balancete, um balanço, mas normalmente 80% da Irmandade não sabe o que significa um balancete e o que significa um balanço. Não sabe fazer uma análise de balanço vertical e horizontal para entender os números. É interpretação de números. Passa-se uma solicitação, né? E normalmente tem lá no Brás a Assembleia de Ratificação, e a Irmandade vai dar o aceite, mas ela nem sabe no que ela está dando o aceite. Muitos irmãos, tem irmãos que já têm um conhecimento, mas é dos que estão ali. Se tiver algum irmão que não estava ali, que tinha o conhecimento para explicar, ou o irmão que estava passando ali, o irmão ancião que estava explicando, não compreende a parte contábil para explicar, então vai ficar uma coisa meio obscura, ninguém vai entender, né? Porque parte contábil, quem trabalha com parte contábil é contador, então se a pessoa não é contadora, fica um pouco mais complicado de entender. E esse sobre qualquer pretexto, então não tem nenhum pretexto que possa ser utilizado pela Irmandade ou pelo Ministério, se tiver algum de Ministério, que com o dinheiro que ele deu, ele tem algum benefício, né? Fala, irmão, mas eu dei o dinheiro, ajudei na construção, fiz tudo, mas por que eu não tenho nenhum direito? Porque tem previsão estatutária. A questão aqui, como eu já falei no início, não é se é justo ou não. A questão não é essa, se é correto ou não. A questão é o que você analisa sobre isso. Se é justo ou se é injusto. Cada um tem a sua visão, certo? A questão aqui, né, é questão legal ou se deixa de ser legal. O que consta que está no estatuto, foi para o cartório, foi aprovado, certo? E cada um tem que analisar, enfim, se
se isso é justo ou não da Irmandade que dá o dinheiro, né? Que movimenta praticamente a CCB todo dia, né? Todo dia de culto. Não existe culto sem Irmandade, sem pessoas para trabalhar, não tem como. E não existe também culto sem dinheiro, não tem como você não vai pagar conta de água, conta de luz, aluguel de algumas igrejas, manutenção, tudo isso gera um custo alto. E a Irmandade mantém tudo isso. Mas a Irmandade não tem nenhum direito sobre isso. Apesar dela manter tudo, ela não tem direito sobre nada. Então é um pouco complicado, vai ficar sobre a análise de cada um aí, né? Cada um aí com o espírito que tem de Cristo dentro de si, vai analisar se é correto ou não, né? Se essa questão aqui foi Deus que revelou, se não foi Deus que revelou, essa não é a questão. Isso aqui são questões materiais. Sobre questões materiais, né? A gente decide com estudos e traços administrativos e financeiros e jurídicos materiais também, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado alguém. Ficou um pouquinho mais longo, ficou uns 10 minutos, mas acredito que abriu um pouco aí a sua visão e já te deu uma análise mais crítica, tá bom? Para você analisar e ver se realmente é justo ou não é justo. Aí vai ficar ao seu critério, tá bom? A minha parte aqui é passar a informação que infelizmente não é passada essa informação para a maioria da nossa querida Irmandade, né? Bom, enfim, meu trabalho aqui com Deus já está feito. Se ajudei alguma pessoa, uma pessoa que sequer, já está ótimo aqui o nosso trabalho perante Deus. Deus seja louvado. Amém. Paz de Deus. Amém.